Olá, boa noite. Oi, Bárbara, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, Raimundo? Tudo É um tranquilo, prazer graças a enorme Deus. estar aqui com você. Que bom. O prazer também é nosso. Uma fala aqui, nós temos um palestrante chamado Alberto Almeida. E ele diz assim, Conheço. conheço, né? Aí ele diz assim, que hoje nós vamos misturar café com pão de queijo e um pouco de açaí. E Isso, que esse tempero traga bons frutos. que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar a dar início ao nosso trabalho com a mensagem inicial. Aí eu peço a você que faça essa mensagem inicial para que possamos levar contente o nosso trabalho. Isso aí. Em primeiro lugar, como boa mineira, né? Tá tudo bom aí com vocês, gente? Aqui tá tudo bom. O Alberto Almeida esteve já na nossa casa aqui em Sete Lagoas, fazendo seminário, foi muito produtivo e a gente tem muito carinho por ele, né? E acompanha também o trabalho aí. É uma alegria muito grande fazer essa interação, né, entre dois estados, né, duas culturas diferentes, mas com um só propósito, que é levar, né, a reflexão do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, a todos os lares que estão nos assistindo nesse momento. Lembrando que as primeiras pessoas que aprendem com a temática, com as reflexões, somos nós, né, Raimundo? Com, com E eu certeza. estou muito feliz por estar pensando novamente, cotidianamente, sobre o Evangelho de Jesus. Como diz Chico Xavier, é sempre a boa nova, né? É a notícia, a novidade, sempre a boa notícia que chega. E eu resolvi, escolhi, né, para a gente começar o trabalho de hoje, a conversa, a palestra, o bate-papo, um texto de Emmanuel que condiz muito com esse momento que nós estamos vivendo, dias difíceis, né? Nos dias difíceis. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os vencestes e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença, doente amado, assumir gravidade estranha, e sem que lograsses penetrar no fenômeno de todos os detalhes, surgiu medicação ou a providência ideais para o arrebatarem da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressastes à luz da esperança. Crises do sentimento que se te afiguravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguistes definir a intervenção libertadora de que restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação por tarefas inadiáveis a outras faixas de experiência. No entanto, sem que te despendesses qualquer esforço, outras almas, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persistisse na fé, guardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à conserção ou à derrota, à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentará hoje e também sustentará amanhã. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento das nossas obrigações,
de vez que a paciência, no centro delas, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Então, Que esse assim texto seja. fala muito do que a gente está vivendo hoje, né? Que assim seja, que possamos persistir na fé e buscar sempre essa palavra consoladora, que é a palavra de Jesus, né? E muito mais que a palavra, o seu exemplo de vida. Vamos orar? Sim. Nesse momento, elevando nossos pensamentos em direção a Jesus, trazendo em nossa tela mental a imagem do nosso irmão querido, amado, pedindo a proteção dos benfeitores amigos que de alguma forma se encontram interligados neste momento, que possamos nós, que aqui estamos pelo plano físico, sermos abençoados, podermos dar condição de levar essa temática de forma clara, simples, e que possamos todos nós que aqui estamos, nós, os envolvidos, os que porventura entrarem nesse trabalho do Facebook, que possamos sair daqui fortalecidos e que a mensagem que vem do alto, pelas inspirações benéficas, possa sair de nossas bocas com aquela vibração fraterna, amorosa que o Cristo sempre nos dedicou. Te pedimos a proteção, amigos espirituais, e que possamos, então, nesse momento, dar início ao nosso trabalho, que é o trabalho da divulgação do Evangelho. Fica conosco, Senhor, e que assim seja. Que seja. Que assim seja. Então, podemos dar início. Eu gostaria que, numa ideia de cavalheirismo, primeiras damas pudesse fazer adentrar o nosso assunto. Bom, o tema, né, que o Raimundo propôs de conversarmos, batermos um papo aqui hoje, né, de uma maneira mais leve, mais descontraída, mas tendo como referência o Evangelho e algumas obras, né, básicas ou que nós consideramos serem essenciais para o entendimento do próprio Evangelho, né, que é a importância do Evangelho nesse período de pandemia. E é interessante essa temática porque quando nós vamos observar as obras espíritas, já nos alertam desse período há bastante tempo, né? E aí a gente pode entender também que esse período que nós estamos vivendo coincide com uma preocupação, né? Esse alerta da espiritualidade para esse momento de transição que o orbe está passando. E aí vem o vírus, né? Estava até comentando, né, Raimundo, que agora tudo é culpa do coronavírus. E aí vem esse vírus, né, num tamanho bem pequeno, que paralisa as nossas atividades, pelo menos programadas. E esse vírus, né, essa condição imposta por esse vírus de isolamento social, de cuidar mais da nossa saúde, né, de adquirir hábitos que talvez por hora a gente não tivesse adquirido, né, que talvez passasse desapercebido, esse tipo de comportamento modificou muito a nossa vida. E nós nos encontramos, de certa forma, perdidos com relação a tudo isso que está acontecendo na atualidade, né? E aí muitas coisas vieram à nossa cabeça, porque nós paramos para pensar mais sobre a própria existência, a ideia de finitude, né? A ideia de que a morte está muito próxima de nós, apesar de que nós espíritas sabemos que a morte não existe, mas essa questão da morte física está se aproximando, as possibilidades por causa de um vírus tão pequeno, talvez nos tenha feito pensar seriamente sobre a nossa existência, né? E aí eu trago algumas reflexões para a gente começar a pensar e nortear esse nosso assunto hoje dentro da proposta do Evangelho. Primeiro, o que eu tenho feito da minha vida?
Logo quando começou a quarentena, eu pensei isso sobre minha vida. Vem um vírus e de repente para minhas atividades profissionais, modifica totalmente as nossas atividades no grupo espírita, nos coloca numa situação de um certo confinamento entre nossos familiares, ou seja, nós voltamos a nossa atenção para o nosso lar, né? E aí, de repente, eu penso, meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Outras reflexões que me vieram é sobre o tempo perdido. Porque quando nós voltamos a nossa atenção para esse momento e para as atividades simples da vida, talvez a maioria das pessoas tivessem grandes objetivos profissionais, grandes, né, expectativas dentro das suas atividades religiosas, acadêmicas, de estudo, de escola, e de repente se viu com as mãos atadas diante desses sonhos, né, dessas grandes realizações, e a própria situação do planeta, né, da pandemia, nos faz voltar a atenção para as coisas mais simples da vida. E uma coisa simples da vida, que muitas vezes nós não vemos passar, é o tempo. De repente, a gente tinha dias que 24 horas era muito pouco, né, para realizar tudo que a gente queria realizar. Eu até brincava assim, que para mim o dia tinha que ser no mínimo de 36 horas, porque eu queria fazer tanta coisa, né, e tal, tanto com relação ao profissional, como nas tarefas, né, do grupo espírita, e a pandemia nos faz ter tempo para as reflexões simples da vida, né? E aí a gente vê o tempo que a gente perdeu depositando a nossa energia, depositando o nosso foco, depositando o nosso objetivo, né, em coisas materiais, e um vírus tão pequeno nos faz voltar a nossa atenção realmente para as coisas essenciais, para as coisas da nossa essência, para as coisas da nossa essência divina, para as coisas espirituais. Então, esse momento é um momento em que nós paramos de olhar tanto para fora e a vida nos convida a olhar para dentro. E essa mudança, né, de temática da nossa vida, essa mudança de rotina, essa mudança de reflexão, essa mudança de olhar, ela nos traz alguns conflitos, porque toda mudança traz alguns conflitos. De repente, a gente se depara com o ambiente doméstico sendo o nosso limite físico, muitas vezes. Aqui nós ficamos basicamente, né? Eu fiquei um mês sem trabalhar com nada, só dentro de casa, né? Nós ficamos quase que 2 meses num confinamento muito sério. Agora as coisas estão afrouxando, isso tem nos preocupado bastante, né? Mas, na maioria dos lares, esse tipo de comportamento, voltar a ter os muros da casa sendo nosso limite físico, nos faz conviver de uma forma mais eficaz, mais direta e com maior tempo com nossos familiares. E aí vem um dos problemas, né, que na verdade nós deixamos e postergamos por muito tempo, e agora vem essa urgência de resolver essa questão, que é essa reconciliação com os nossos familiares. É estreitar os laços desse movimento afetivo, primeiramente dentro de casa, né? Outras coisas também foram acarretadas devido a essa questão dessas mudanças da atualidade. E nós temos visto isso acontecer. A violência contra a mulher, né? As questões de depressão também estão se evidenciando, porque as pessoas não estão conseguindo lidar e compreender e absorver de uma forma tão positiva assim esse processo que a gente está vivenciando. E muitas vezes a gente coloca culpa, né, ou uma expectativa muito grande com essa transição planetária. Assim, é a transição planetária que está acontecendo. As obras espíritas já estão nos avisando. Mas nós não podemos nos esquecer de que antes de pensar nessa possibilidade da transição do orbe, e pensando também que a transição que a espiritualidade nos coloca a pensar não é uma transição linear, não é uma transição que tem dia e hora, que tem início e tem fim, né? Ou seja, é uma transição dinâmica, ela vem acontecendo com o tempo. Os recursos que a divindade usa são recursos amorosos,
pedagógicos, né, de cuidado para conosco, né, mas muito antes de pensar nesse fora, a pandemia nos leva a pensar na nossa transição planetária, desse planeta, né, vamos colocar assim, que é o nosso corpo físico, né? E aí a gente começa esses conflitos e essa reflexão mais aprofundada com relação a como eu estou nesse momento de pandemia. O que que isso tem feito para mim? O que eu tenho feito desse momento, né? Ou seja, como eu tenho me modificado, como eu tenho feito essa avaliação. Eu gosto sempre de falar que quando as pessoas pensam em reforma íntima, né? As obras espíritas, claro, né? Todas que tratam de reforma íntima pensam nisso, e a gente pensa assim: por onde começar? Essa mudança, essa transição, essa modificação interna para se adequar à lei divina e ao que Deus espera de nós, ao que Ele nos propõe. Por onde começar? Né? E aí a gente começando a pensar na nossa jornada como espírito imortal, nesta encarnação especificamente, né? A gente começa a pensar nessa proposta, né, que Jesus coloca em todo o seu evangelho para a gente levar essa reflexão adiante, que é onde nós nascemos? Nós nascemos dentro do lar. Então a nossa família é a primeira, né, é o primeiro ambiente, é a primeira temática que nós devemos realmente depositar a nossa energia e a nossa concentração para que a gente consiga alcançar passos maiores diante da nossa jornada. Lembrando que Jesus, em nenhum momento do seu evangelho, ele nos pede pressa para nos reconciliar, nem conosco, nem com a nossa família e nem com o próximo, que, né, que a gente encontra aí na nossa jornada ao longo da vida. Ele não pede pressa, mas ele nos coloca numa reflexão de urgência, né? Ele coloca-nos numa reflexão de que realmente é isso o que nós devemos fazer nesse momento, é voltar a nossa atenção para o que realmente importa. Eu acho tão interessante que vivenciar, né, a proposta do Cristo é muito simples. É só depositar a nossa força, a nossa energia, o nosso pensamento, a nossa ação naquilo que realmente importa. Aquilo que a vida vem nos trazendo, nós é que complicamos. Mas não quer dizer que é simples, mas que é fácil para a gente, porque nós trazemos uma jornada de repetição de erros em muitas encarnações. Então, hoje a gente ainda tem dificuldade, né, de agir espontaneamente, de agir com uma reflexão mais ativa naquilo que nos propõe um benefício imediato ou vindouro. E aí, quando a gente pensa nessa pandemia, meu Deus, que não acaba nunca, hein, Raimundo? Parece que está durando um século, né? E aí, quando a gente pensa nesse período tão difícil, a mensagem inicial de Emmanuel, ela nos leva à reflexão da gente, onde que nós devemos pedir auxílio, né? E aí, eu, por exemplo, porque assim, Jesus, me ajuda, Jesus, a superar esse momento tão complicado. E quando eu penso e me remeto, né, eu coloco e deposito as minhas palavras em pedir Jesus ajuda, eu também começo a entender e a pensar quem é que eu estou pedindo ajuda. Porque quando a gente trabalha o evangelho no lar, nós temos que trabalhar também a consciência desse irmão maior. Quanto mais nós temos consciência desse irmão maior, que é o nosso modelo e guia, como explica muito bem e resume o nosso pensamento, né, no Livro dos Espíritos, eu devo pensar quem é esse irmão maior. Raimundo, eu não sei se você já reparou que durante a nossa vida, a nossa jornada, vamos colocar assim no nosso trabalho, né, para a gente dar uma introdução aqui, numa obra que eu quero trazer aqui para até como para casa para a gente pesquisar mais depois. Quando nós vamos trabalhar num lugar novo, nós procuramos algumas referências. Você concorda? Meu Deus, quem é fulano, quem é ciclano? De fato, quando eu procuro referências das pessoas, né, o que fulano faz, o que ciclano faz, quais as atribuições, eu também estou na minha intimidade procurando conhecer as pessoas para saber em quem confiar.
E eu confio nas pessoas que eu julgo serem mais capacitadas de acordo com o meu perfil, com a minha afinidade, né? Se uma pessoa me parece uma pessoa que não tem o mesmo caráter moral que eu acredito ser o correto, eu não confio naquela pessoa. Não, fulano, não sei, as opiniões são divergentes, né? São um pouco errôneas, eu prefiro confiar no fulano de tal. Nós fazemos uma pesquisa, conhecemos, sondamos, nos aprofundamos nas pessoas para que a gente possa confiar. E aí, quando eu falo que eu confio em Jesus, que é meu modelo e guia, né, vem a reflexão se eu estou estudando Jesus, se eu conheço Jesus, para que eu possa confiar cada vez mais. Porque a nossa fé, né, essa salvação, essa busca desse entendimento desse momento, para acalentar o nosso coração, não pode ser uma coisa só de boca para fora, né? Nós temos que entender Jesus para que a gente possa cada vez mais entender esse processo que nós estamos passando. E aí, buscando lá no livro O Consolador, na questão 283, esse livrinho aqui, esse é o meu, antigo, tá caindo aos pedaços. Lá vem falando quem é Jesus, né? Emmanuel nos apresenta, né, algumas características do Cristo. E ele fala o seguinte: enviado de Deus. Ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo, que a pergunta aqui se refere. Então, quando a gente vem pensando, né, que Jesus é o coordenador, é o diretor angélico do orbe, é ele que está coordenando, né? Ele que está trazendo para a gente essa vivência, né? Que num primeiro momento nós podemos julgar como uma vivência difícil, né? E talvez até analisar pelo lado negativo. Depositando a nossa confiança em Jesus, nós percebemos que ele faz o melhor para a gente. Que tudo que nós estamos vivendo, ele tem uma ordem de aprendizado. Não é aleatório, né? Com certeza, estando na ordem das reencarnações, nós precisamos viver esse momento. É um momento de aprendizado. E aí a gente trabalha na ótica do Cristo, que é trazer para a nossa vida ativamente uma visão positiva desta realidade, mesmo que os números nos mostrem uma perspectiva negativa. Confiar em Jesus é confiar que tudo que está acontecendo para a gente é para o nosso crescimento. Tanto para o crescimento daqueles que estão sofrendo mais diretamente com esse momento difícil, como para aqueles, né, que estão sofrendo indiretamente com a dor da perda, com as notícias da televisão, né, com tantas notícias ruins que estão acontecendo nesse momento na vida. E focar no positivo é analisar o evangelho como uma saída, como uma explicação, e principalmente, como o próprio Cristo disse, como um consolador para esses dias difíceis. Eu queria passar a palavra para você um pouquinho, Raimundo. Tá certo. A sua fala, ela vem em direção ao meu pensamento. Porque quando propomos a ideia do isolamento social, na verdade, a gente nunca estivemos isolados socialmente. Como você muito bem colocou, nós fomos convidados agora a se recolher socialmente, numa sociedade micro, porque eu vejo e converso com muitos companheiros que dizem: mas a casa espírita não volta. Mas o evangelho que foi aplicado na casa espírita foi um exercício para ser aplicado fora dela. Então, agora nós fomos chamados a esse recolhimento social numa microfamília, ou numa microsociedade, onde nós vamos verificar como estamos verdadeiramente. Conversando, passando com você,
Eu disse assim, que às vezes a gente entra na casa espírita e tipo, parece que somos uma outra pessoa. A voz muda, né? A paciência parece que incorporou de uma vez em nós. Em compensação, dentro dessa microsociedade, ela é mais realista. Então, nós fomos convidados, na verdade, a nos ver com esse trabalho do evangelho que foi feito em nós lá na casa espírita, no evangelho. Por que essa importância? Por que é tão importante? E eu vejo muitas pessoas dizerem assim, mas o evangelho ele não tem esse sustentáculo, pelo menos quando eu vejo nos momentos das aflições, da dificuldade, ele não me dá esse suporte. Então eu não consigo ver a importância desse evangelho. Ouço muitos falarem assim. Mas a grande proposta é, por que eu não consigo ver o evangelho como esse sustentáculo importante? Talvez seja porque eu não entenda o evangelho. Talvez porque eu não consiga compreender. Que, como dissemos, nesse recolhimento social, quando eu volto, era um momento de eu me ver como eu estou como espírita. Porque lá, no nosso lar, nós somos verdadeiros. Nós somos o que somos. Somos esses espíritos imperfeitos, que muitas das vezes mascaramos na casa espírita, né? Somos aquela pessoa mais afável. Então, nesse posicionamento, quando eu digo desse recolhimento, vamos nos observar dentro o quanto o evangelho é importante. Porque, como dissemos anteriormente, você muito bem comentou, esse evangelho ele tem uma importância, porque esse evangelho ele não foi para ser, como eu posso te dizer, gravado na nossa mente. Ele veio para ser, ele foi exemplificado por Jesus. Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foi os que viram, os que participaram. Então, o evangelho, de uma forma geral, ele é para nós, sim, muito importante. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, Sedes Perfeito, quando ele diz que o Evangelho compreendido, mas, sobretudo, sentido, é a solução que vai nos direcionar como um bom cristão, como homem de bem, que são as mesmas coisas. Então, comecemos a pensar o quanto é importante. Nós, que nos dizemos cristãos, muitas das vezes achamos chatos o estudo do Evangelho. Então, quando Allan Kardec vem e nos propõe uma pedagogia, nós temos que entender que a proposta de Kardec, o convite que foi feito a ele pelos espíritos, foi um convite de organização para o melhor entendimento dos encarnados. Porque esse evangelho ele veio do mundo espiritual. Na verdade, o evangelho ele é de Deus, né? O Cristo ele veio exemplificar o que Deus queria de nós, o que Deus quer de nós. Então, comecemos a pensar, mas como eu não consigo encontrar no evangelho esse suporte nesses momentos aonde, como você muito bem colocou, aumentou a violência contra a mulher, contra as crianças, contra o idoso? Toda essa proposta é um chamamento a mim como espírito imortal. Mas eu gostaria, para não tomar muito tempo na fala, apresentar a nós outros, o que Kardec nos propõe. Por que nós temos dificuldade de entender o Evangelho? Isso tanto é real que Gandhi, que não era cristão, conversando com alguns soldados que o estavam molestando, disse, e também falando em outros momentos, dizendo que o Evangelho todo, isso Gandhi, o Evangelho todo nos tornou sicários um do outro. E ele diz, por exemplo, que se perdesse todas as falas divinas escritas, refiro-me a escritas, mas ele diz assim, Gandhi, que se restasse somente o Sermão do Monte, nada seria perdido. Então, mas por que esse Sermão do Monte torna-se...
para o Gandhi, que era tinha uma outra doutrina diferente da nossa, mas para ele se tornou tão importante. Aí entra Kardec, aí entra o Consolador prometido por Jesus, porque ele disse lá, irei ao Pai e pedirei um outro Consolador. Então não é ele fisicamente. Vou pedir um outro Consolador que ficará para sempre convosco. Se fica para sempre, é imortal, né? Ficará para sempre convosco. Lhes dirá coisas novas, coisas que a gente não conseguiria entender naquela época. E agora, então, vem a importância desse evangelho. Porque Jesus demonstrou isso lá quando ele foi ler no pergaminho o que Isaías falava dele próprio. E ele diz, hoje se confirma a profecia de Isaías. Então, toda essa proposta olhada pelo seu recolhimento social é um convite, como você muito bem colocou, numa análise íntima minha. Como eu estou com o Evangelho? Será que ele tem essa importância? Eu gostaria, Bárbara, rapidamente, dar o que eu penso que sejam os 4 pilares para o entendimento do Evangelho para nós, os espíritas. Eu vou falar bem rápido, daqui a pouco eu passo a falar para você, mas eu gostaria, então, de mostrar por que nós não entendemos ainda o Evangelho. Porque, como ele diz, se os apóstolos não escrevessem nada e só tivéssemos a bem-aventurança, ficaríamos muito bem. Porém, nós não entendemos o Evangelho. Então, olha só, os 4 pilares e se nós formos observar o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele apresenta esses 4 pilares, que está lá no 1º, no 2º, no 3º e no 4º capítulo. Ele nos dá base para que nós entendamos o Evangelho. Porque, como já dissemos, o Evangelho ele não foi feito para um grupo de pessoas, ele foi feito para o espírito imortal. Jesus falou para aqueles espíritos que reencarnariam. Então, vamos lá. No 1º capítulo, ele deixa bem claro, eu não vim destruir a lei. Então, o Espiritismo, na proposta do Cristo, ele não vem criar coisas novas. Não, ele vem confirmar o que já fora dito. Então, muita gente diz, mas tem um evangelho dos espíritas. Não, não tem o evangelho dos espíritas. O evangelho, ele é o mesmo. Allan Kardec traz, se olharmos capítulo por capítulo, vamos verificar que são analisados textos de Mateus, Marcos, João, Lucas. Então, não tem nada. É apenas um outro olhar mais aberto. Então, nesse primeiro momento, eu vejo, eu não vim destruir a lei. No segundo momento, quando eu vou verificar, meu reino não é deste mundo. Porque muitos de nós nos aquietamos com o evangelho para agora. Para agora. Aí a gente vê muita gente dizendo assim, não dá para mim na outra encarnação. Não consigo. Eu não consigo, já tentei. Não tentou, não entendeu ainda. E vamos para o terceiro passo, que é, há muitas moradas na casa do meu Pai. Como você muito bem colocou, temos muitos desencarnes causados pela pandemia, pelo Covid-19. Mas, será que essas mortes, esses desencarnes que aconteceu, eles foram aleatórios? É claro que não. Mas o nosso medo é não acreditar nessa moradas na casa do meu Pai. Achamos que se morrermos, nosso medo, entre aspas, de morrer é de não reencarnar. Nós não temos condições, não temos pensamentos firmes na reencarnação. Então, Kardec, ele traz essa proposta, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E depois, então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É claro, eu não vou conseguir ver Deus. Aí vamos lá para a primeira revelação, quando ele diz, nós vamos criar já a imagem e semelhança de Deus. Eu não vou conseguir, Bárbara, ver Deus em você se eu ainda for injusto, eu for impuro, eu ainda for imperfeito.
porque você tem coisas boas que se apresentam. Tem imperfeições? Tem. Mas eu só consigo, o meu olhar ele é tão imperfeito que eu só consigo ver em ti o quê? Imperfeição. Então, lá nessa ideia desses 4 pilares, possamos começar a analisar com cuidado esses 4 primeiros capítulos, porque vamos só tentar. Olha lá o 5º capítulo. Olha o 5º capítulo do Evangelho. Bem-aventurado quem? Os aflitos. Ele começa com o Sermão do Monte. Ou seja, ele dá os 4 pontos de sustentáculo para que nós possamos entender o Evangelho. E eu passo pelo ponto que Gandhi nos falou. Quando Gandhi nos fala que o Sermão do Monte nos bastaríamos para vivermos em equilíbrio. Então, eu passo a fala para você, para que você possa continuar, mas eu queria falar nessa introdução que você colocou, nesse recolhimento, porque eu possa entender o Evangelho, mas é muito difícil decorar os versículos, o capítulo e tal, que eu olho, então, para o Sermão do Monte, que, como diz Gandhi, ele seria, para nós, essa ideia principal do como agir como cristão. Tudo bem? Então, se você quiser fazer alguma fala. Quando a gente deposita, né, nossa energia, nosso tempo, nossa vontade, lá no livro dos Espíritos fala, né, que às vezes a gente não faz as coisas, não age da forma que gostaria, né, e fica colocando culpa, né, igual nós falamos no início, é do coronavírus, é culpa do outro, é culpa do serviço, né, é culpa do trabalho, a oportunidade não chega, mas na verdade as coisas não acontecem na nossa vida, nós não fazemos as coisas acontecer, né, porque nós não queremos. Emmanuel enfatiza muito bem isso em muitos dos seus textos. A força que nós gastaríamos para fazer a nossa caminhada ser uma caminhada mais leve é uma força que para nós seria insignificante. Palavras de Emmanuel. Então, muitas vezes, né, nós deixamos de compreender esse evangelho porque nós não entendemos, não queremos compreender esse evangelho. Jesus, né, talvez nas nossas experiências anteriores, nos foi apresentado com muita distância de nós. E a doutrina espírita nos traz essa proximidade. Então, nós já temos aí um grande presente do espiritismo, que é trazer Jesus como nosso irmão, como nosso amigo, né? E entender Jesus é entender realmente que tudo que ele disse, todas as suas vivências, todas as histórias que ele contou, são histórias que vão ficar gravadas na nossa mente, os seus ensinamentos por toda a eternidade. Você, Raimundo, falou sobre a questão de gravar versículo, capítulo do Evangelho, né? Que às vezes a gente acha muito difícil, mas na verdade, a proposta do Cristo, sendo representante de Deus, né? Porque Jesus tem comunhão com Deus, então ele faz a vontade do Pai, e ele nos recomenda isso também, né? Para a gente fazer a vontade do Pai, ou seja, fazer a vontade do Pai é praticar a lei de amor. Não é nada mais do que isso, né? Mas fazendo e sendo esse representante de Deus, ele traz essa proposta de vida para a gente, que é esse roteiro, que é muito bem, né, colocado nas bem-aventuranças. É o texto mais completo que nós temos e realmente, né, você colocou uma abordagem interessante. Até os não cristãos reconhecem a importância do Sermão do Monte, traz de uma forma muito pedagógica para a gente. Eu falo que todo problema que nós temos na vida, eu estou com problema conjugal, no Evangelho tem a recomendação. Eu estou com problema com os meus filhos, no Evangelho tem a recomendação. Eu estou com problema íntimo, lá no Evangelho tem as recomendações. Então, traz esse roteiro para a vida, né? E a obra espírita vem esse complemento, trazendo esse consolador, a visão de Jesus como um consolador, né? E depois vem a obra de Chico Xavier e complementa ainda mais essa proposta do Evangelho, né? E é interessante que esse momento de confinamento,
de isolamento. Eu não sei como é que está aí na região de vocês, mas aqui, como eu falei no início, está bem preocupante, mas a gente ainda se encontra, né, saindo o mínimo possível, estando mais em casa, né, trabalhando e saindo só o essencial, nos traz também essa reflexão para voltarmos a nossa atenção para o Evangelho. E o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, eu acho fantástico, porque quando a gente vai ler as bem-aventuranças, né, a gente fala assim: bem-aventurados aflitos, bem-aventurados mansos, bem-aventurados não sei o quê, né? E antes da mensagem principal, Jesus começa com bem-aventurados. E se a gente for pensar nessa expressão, o que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa que ressignifica a própria vida. É uma pessoa que tem um olhar positivo para a vida. É uma pessoa que traz dentro de si uma força de um movimento que vai para frente e que contagia os outros, né? Ou seja, o que Jesus nos ensina? É ser grato, ser alegre, olhar com positividade, viver com positividade cada dificuldade da vida. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo, é Bem-aventurados aflitos. Por quê? Porque as aflições são o que mais nos tira do nosso foco de evolução. Mas antes de falar de aflitos, ele nos recomenda olharmos de forma positiva e entender que a aflição para nós é um processo de aprendizado, faz parte da pedagogia espírita. Né? É igual a gente que é mãe, pai, quando vai educar os seus filhos, né? O coração corta de dó, mas a gente tem que usar muito a palavra não. Não pode fazer isso, explica. Não, isso não é adequado fazer. Muitas vezes o filho pergunta: mãe, eu posso ir? Aí você, não. O coração até tá, né, quebradiço, porque a vontade é deixar fazer tudo. Mas essa questão, né, do não é um processo que a gente sabe que é para o crescimento daquela criança, daquele filho. E o planeta age dessa forma com a gente, né? Porque Deus, sendo esse pai amoroso, né, não recomendaria o sim para tudo na vida. Então, o sofrimento e a aflição, sendo uma consequência dos nossos próprios atos, nos traz esse pensamento: por que eu estou sofrendo? Por que eu sofro tanto? Por que eu estou passando por isso? Né? E aí, relembrando das bem-aventuranças, tem um propósito. Mesmo que eu não compreenda, conhecer Jesus me dá um aval, um suporte, um alicerce muito grande para não saber o porquê que eu estou passando, porque a própria lei da vida nos coloca o esquecimento, né? Graças a Deus, porque se a gente lembrasse de tudo, a gente ia pirar, né, Raimundo? Então, mesmo não sabendo por que eu estou passando por tudo isso, eu confio que o que Jesus me apresenta de proposta de vida para esse momento, né, de reflexões sobre a minha intimidade, né, saindo do foco do material e voltando o foco para a intimidade, né, não tendo máscaras no lar, reconhecendo filhos, maridos, pessoas próximas que vivem na nossa casa como os nossos irmãos de caminhada e trabalhando com eles aquilo que nós viemos e que nós nascemos para trabalhar, né? Isso nos faz ser gratos e entender que nós podemos passar pelas aflições com amorosidade, com ânimo e com fé. Essa é a grande proposta também do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. Bem-aventurado. Eu posso chorar, eu posso sofrer, né? Eu posso trazer à tona as minhas emoções mais difíceis, mais conturbadas, mas aprender com isso é ressignificar a vida. Nós comentamos aí na nossa prévia, né, Raimundo, que depois desse período de pandemia, que nós nem sabemos quando vai durar, né, que nós não seremos mais o mesmo. Mas nós já percebemos que nós não já somos mais os mesmos. Nós já estamos diferentes. E trazer o evangelho para o lar, para a reflexão diária, é um exercício. Quando eu comecei as atividades no grupo espírita, eu era adolescente ainda, e eu via que era isso que eu queria para a minha vida,
seguir essa doutrina maravilhosa, aí eu comecei a fazer sopa. Você acha que era difícil ou fácil sair todo dia, uma adolescente de 15 anos, todo sábado, né, 7 horas da manhã para ir fazer a sopa? Claro que não era fácil, era muito difícil. Viver aquilo que a gente quer, que a gente deseja, não é fácil. Eu faltei, eu tive dor de barriga, eu dormi o despertador não tocou, mas eu persisti, né? Tenho inúmeras dificuldades ainda que eu ainda quero vencer, mas a persistência é uma grande aliada para a gente conseguir aquilo que a gente almeja. Se eu quero aproveitar minha vida hoje dentro da proposta do Evangelho, eu tenho que ter persistência e ler o Evangelho, estudar o Evangelho, procurar no Evangelho os recursos que o Evangelho está ali, pronto. Eu falo que a vida traz para a gente, está tudo pronto, né? A obra divina ela é completa, ela não tem erros. Nós é que temos uma cegueira íntima que muitas vezes nós não enxergamos esse recurso. Um dos recursos do Evangelho, para trazer para a nossa vida prática, você me fala o tempo aí, viu, Raimundo, fazendo favor, porque o mineiro fala igual o pobre na chuva, né? Um dos recursos maravilhosos que eu acho, e que é atemporal, né? É um recurso que qualquer pessoa pode adentrar, pode ter acesso, o pobre, o rico, o letrado, a pessoa que não sabe ler, qualquer pessoa, né? De qualquer época, de qualquer localidade, são as parábolas. Histórias, olha como que a pedagogia divina age na nossa vida. Nos traz histórias, né? Histórias que são educativas, que nos ensinam a lidar com a própria vida. E aí, a gente percebendo que nós estamos em casa, queremos trazer o evangelho para a nossa prática, porque, como o Raimundo muito bem colocou, falar do evangelho no grupo espírita é uma maravilha. Eu tô falando aqui, vocês não me conhecem pessoalmente, porque se vocês conhecessem, vocês não aguentam ficar comigo uma semana, né? Quer dizer, é tudo muito bonito quando a gente está no templo religioso, no âmbito e ali nas quatro paredes falando das parábolas, falando do Evangelho de Jesus, falando das bem-aventuranças. Mas o importante não é só isso, não. O importante é vivenciar esse Evangelho dentro do nosso lar. Então, a gente fala muito de jovens, adolescentes, crianças. Como é que eu levo o Evangelho? Olha as parábolas. É uma maneira da gente trabalhar a proposta do Cristo, esses ensinamentos, com os nossos filhos. Né? Porque muito antes de levar isso para fora, eu tenho que trazer para dentro. Né? Hamed fala, tem um texto dele que eu acho muito interessante e vale para tudo. Um texto que se chama O amor que tenho é o que dou. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Então, eu posso falar palavras bonitas aqui, né, nessa live, mas o mais importante é eu vivenciar, pelo menos, aquilo que eu desejo nessa vida, que eu almejo que seja meu foco, né? Como é que tá nosso tempo aí, Raimundo? Nós temos 15 minutos, depois vamos ter mais 15 para perguntas, se houver. Eu queria só voltar um pouco ao tema. Eu queria, digamos assim, aguçar um pouco aqueles que buscam o Sermão do Monte, como esse direcionamento. Eu queria falar um pouco, porque se nós pararmos para pensar em tudo que você falou, nesse trabalho do espírito imortal, nessa ideia de se evangelizar, ele então eu vou trazer, na minha visão, o olhar do Sermão do Monte, porque, na verdade, no meu entendimento, o Sermão do Monte ele é uma ascensão do Espírito. Jesus, então, ele vai mostrar para nós, por isso que Gandhi faz essa análise, porque é uma viagem do Espírito que sai de um patamar e vai galgando patamares outros. Como o nosso tempo já está avançando, eu vou fazer digamos assim, tentar aguçar para que depois as pessoas possam olhar um pouco com mais cuidado. Mas vamos lá. Quando você falou das bem-aventuranças, o José Severino, ele esteve aqui no congresso e ele falou que Jesus nunca disse bem-aventurados, segundo ele, o estudioso. José Severino é um estudioso do Antigo e do Novo Testamento.
Ele diz que a tradução desse bem-aventurado é: sejam fortes, sejam persistentes, porque vocês vão conseguir. Essa é a proposta dos bem-aventurados, né? Numa interpretação, como diz Lato Sensu. Pensemos nessa ideia, nessa subida do Espírito, porque vamos lá, na primeira bem-aventurança, ele vai dizer assim: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Eu lembro que quando me adentrei ao Espiritismo, eu entrei e tinha uma coordenadora que está até presente, a Selma, e ela, quando ela disse bem-aventurados os pobres de espírito, porque ela estava lendo, eu discordei, e depois, então... Mas eu não consigo entender pobre de espírito. Eu entendo pobre em espírito. Porque aquele... Aí que eu digo que a questão daqueles 4 pilares que nós falamos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nós só vamos entender essa subida do Sermão do Monte, se nós estivermos abalizados nesses 4 pilares. Então, olha lá, bem-aventurados os pobres em espírito. Quem é esse pobre em espírito? O primeiro patamar, para que entendamos o Evangelho, é ser quem? Humilde. O primeiro patamar que Jesus nos convida aí no Sermão do Monte é sermos humildes. Bem-aventurados os pobres em espíritos. Aí vamos começar. Essa pessoa que começa a nutrir em si a humildade e a simplicidade, ele vai ter, digamos assim, o primeiro passo para entender o Evangelho. Ser humilde, mas ser humilde no campo espiritual. Porque muitos de nós não conseguimos ser ainda, muitas das vezes, humildes na vida física. O Haroldo conta que certa vez ele foi visitar uma casa bem pobrezinha e ele chegou na casa todo de paletó, roupa social, e ele viu as pessoas tudo, e meu Deus! Ou seja, é esse olhar, não só o olhar físico da coisa, mas o olhar... Porque às vezes a gente pensa que humilde é aquele que está todo sujo, todo rasgado, às vezes não. Às vezes ele é pobre mesmo, porque ele não queria, ele não gostaria de andar assim. Mas humildade não quer dizer fisicamente. Mas humildade e simplicidade é espiritualmente, a gente percebe. A gente nota, por exemplo, no Chico, a humildade, né? A gente olha para o Divaldo, uma pessoa humilde, Madre Teresa de Calcutá. Então, não é a roupa, é o que o Espírito emana. Então, o primeiro patamar dessa escada ascensional do Espírito é a humildade. Então, depois a gente vai para o segundo patamar, que ele vai falar: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Consolados. Eu já vi muita gente desistir da doutrina espírita e dizer que não encontrou na doutrina espírita o consolo. E eu digo àqueles que assim falam: você não encontra no Espiritismo o consolo porque você não crê em Jesus. Você ouve falar, como dissemos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, você ainda não sentiu, porque Jesus fez uma promessa. Ele diz: eu vou ao Pai, vou pedir um outro Consolador. Ele prometeu, ele não nos ia deixar órfãos. E quando nós vamos verificando que é essa pessoa que abandona o Espiritismo por não encontrar no Espiritismo o Consolador prometido, ele não está concordando com um Cristo. Porém, por que ele não encontra no Espiritismo o Consolador? Porque ele não se esclareceu. Quando o Consolador, melhor dizendo, o Espiritismo só vai ser consolador para mim quando ele me esclarecer. Quando eu não me colocar na condição de vítima. Quando eu não me colocar na condição de coitadinho. Eu observar, aí sim, aquilo deixa de ser um papel de vítima e passa a ser alguém que precisa ser consolado. E no Evangelho, como você muito bem colocou, nas parábolas, nós vamos encontrar esse consolo. Se eu
sentir o evangelho. E eu só vou sentir o evangelho quando eu, então, me esclarecer. Então, só para finalizar, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Mas tem um outro patamar. Bem-aventurados os mansos e os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Que terra é essa? Aí as pessoas dizem, mas como assim? Que terra é essa? Todo mundo fala da regeneração, mas ninguém considera a regeneração. A terra prometida é esse momento de mudança de estado de espírito, mudança de sentimentos. Herdarão os mansos. Serão aqueles que têm paciência, que vão pensar muito antes de falar. Mas também manso. A mansidão não quer dizer apatia, aceitar tudo. Não, é apenas saber que estamos caminhando com o evangelho que pediu para mim, primeiro, a humildade. No segundo patamar, está me chamando agora para quê? Para aquela ideia do sentir. Eu choro, eu sempre digo isso para amigos, digo que nunca chorou por ser espírita, ainda não consegue se sentir espírita. Porque tu vai chorar agora com sentimento, não é chorar por revolta, é por sentimentos. Às vezes nós olhávamos para um mendigo que estava fora e não nos compadecíamos. E nós olhamos hoje já com um pouco mais de cuidado, nos emocionamos, queremos ajudar. Muitas vezes. Então, é esse patamar da humildade, do olhar caridoso, agora da mansietude que somos convidados. Já pelo andar do tempo, eu vou deixar, espero ter conseguido aguçar a leitura do Sermão do Monte nessa subida, desse patamar do Espírito. Então, que nós comecemos a pensar a importância do Evangelho em nossas vidas. Comecemos a observar que somos chamados agora ao exercício desse Evangelho, começando na humildade, começando a sentir a compaixão, e agora nesse terceiro patamar. São 8 patamares. Eu vou parar no terceiro por causa do nosso tempo. Então que nós possamos, nesse momento, abrir as perguntas para quem quiser fazer alguma pergunta. Caso não haja, a gente conversa mais uns 10 minutinhos. Quem quiser, pode ficar à vontade. A Elizabeth, a Cladir, a Selma, a Simone, podem ficar à vontade a fazer perguntas. Se não der para responder, né, Bárbara? Nessa encarnação, ficar para a próxima, né? Pergunta aí, gente, vamos interagir. Tá aí, olha, a primeira pergunta. Nesses tempos de pandemia, onde muitos estão sofridos, é uma resposta a uma ação? Fique à vontade, Bárbara. As difíceis eu passo para ti. Com certeza, né? Nós estamos imersos nessa lei de amor, de causa e efeito. O sofrimento é por causa de uma ação pretérita, dessa vida, de outra vida. Mas antes disso, antes de pensar que eu estou sofrendo por uma ação que eu fiz no campo individual, no campo coletivo, né, em correspondência com outras pessoas que também tiveram falhas naquele mesmo campo, eu devo entender o sofrimento como um termômetro e como uma oportunidade para que eu melhore. Deus jamais vai nos dar um sofrimento em uma época da nossa existência que nós não consigamos passar por esse sofrimento sem aprendizado. Então, se nós estamos sofrendo nesse momento por qualquer que seja dificuldade, por qualquer que seja a vicissitude da vida, então Deus está confiando em mim a capacidade de superar esse sofrimento, de aprender com a dor, né? Porque em outrora eu não conseguia aprender com amor. Mas o importante é que faz parte do meu crescimento. Então, se hoje, por exemplo,
né? De repente vem uma doença que paralisa a minha vida no sentido material, sentido do trabalho, sentido dos estudos. Qual que é o objetivo disso? É que eu sofra, né, sendo vítima desse sofrimento? Não. É que eu assuma o protagonismo da minha existência e supere essa dificuldade aprendendo e ensinando. Essa é a grande proposta do evangelho da vida. É aprender com a dificuldade. Qualquer que seja a dificuldade, eu tenho condições de superá-la. Então, é não deixar que o nosso olhar negativo sobrecaia sobre esse sofrimento, mas é entendendo Jesus, entendendo o Evangelho e essa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita, é observar o sofrimento como uma proposta de estar ascendendo nas bem-aventuranças que nós falamos agora há pouco. Qualquer coisa que venha dificuldade para mim, eu dou conta. Então, ser bem-aventurado é olhar positivo para a vida, é ser persistente, é saber que dá conta do recado, é estar motivado intimamente, porque Jesus nos motiva a superar essa dificuldade. Se eu não consigo superar com uma cura física, por exemplo, que eu trabalhe em mim a cura moral, a cura espiritual, né? Então, o objetivo é sair melhor desse processo de sofrimento. Esse processo de sofrimento coletivo que a gente está passando atualmente e os tantos sofrimentos íntimos que cada um, né, é que sabe aí do que está sendo movimentado no seu interior. Mas é uma ação pedagógica, educativa. Deus não é punitivo, né? Deus é puro amor. Eu gostaria de contribuir. Olha a importância do nosso tema, a importância do Evangelho. Então, quando vamos verificar, e a Bárbara nos chamou a atenção, dizendo que o capítulo mais longo do Evangelho é Bem-aventurados os aflitos. E lá vamos ver uma sequência lógica quando diz que justiça das aflições. Então, se é justiça, não existe injustiças. Não existe justiça. Existe em mim a vitimização. Agora, continuando lá no capítulo 5, causas atuais das aflições. Nós trazemos para na reencarnação atual aflições que, de repente, já não eram para estar na nossa vida. Mas nós já trazemos as aflições que vai dar continuidade lá, as causas anteriores das aflições, no capítulo 5. Então, o capítulo 5, por ser o mais longo, ele pede que nós possamos, então, olhar com mais cuidado o que eu chamo de dor, de aflição. Porque, às vezes, essas aflições, nós mesmos as agigantamos. Nós mesmos trazemos essas dificuldades, essas dores. Então, é importante, a importância do Evangelho no entendimento. Então, quando eu estava pensando sobre esse tema, eu busquei, então, o tema do Sermão do Monte, que vai fazer com que a gente olhe com mais cuidado, porque, olha só, bem-aventurados, não desistam, persistam, porque nós somos artífices das nossas reencarnações. A reencarnação que eu trago agora, eu programei. Eu coloquei digamos assim, dificuldades que agora eu criei. Então, eu não penso, eu não olho como dor, eu olho como lição, eu olho como um objetivo, um trabalho meu na intimidade. Então, temos uma outra pergunta aqui, eu espero ter ajudado a responder a pergunta. Temos uma outra pergunta aqui da Simone Fernandes, de Minas Gerais. Estamos passando por uma transição planetária. Estamos passando por momentos extremamente difíceis. Por que tão lento esse processo? Vai falar? Eu posso falar? Então, deixa eu... Pode iniciar. Lento. O que seria lento? O que é lento? Eu penso assim, a gente mede muito, como eu comecei falando lá no começo, que
é, é, é a qualidade do entendimento que eu tenho do Evangelho. Eu vejo muitas das vezes que é lento, porque eu ainda sou nessa ideia desse espírito imperfeito. Então eu não consigo ver progresso. Mas será que eu não tenho progresso? Será? Será que é eu que não fico paralisado na minha dor? Será que é porque eu fiquei de mal, briguei com o vizinho há um ano atrás, por causa de coisas bestas, e eu fico parado lá há um ano, 2 anos atrás, e eu penso que é lento? Porque, na verdade, essa caminhada da minha melhora, ela vai depender de como eu vejo o Evangelho do Cristo em mim. Evangelho do Cristo, não, desculpa. O Evangelho de Deus que Cristo vem nos exemplificar. Então, como é que eu vejo? Porque apesar de eu estar estudando na casa espírita, ter leituras edificantes de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantas outras, eu já li a respeito daquele sofrimento e eles mostram os atalhos e ainda assim eu não quero adentrar pelo atalho. Então, o que seria esse lento? Seria lento para mim como ser físico ou como espiritual? Então, comecemos a pensar. Talvez, como eu ouço muita gente dizer, o mundo está muito ruim, o mundo está cheio. Mas será que o mundo tem? Eu penso que o mundo está muito melhor, porque existem mais pessoas boas do que pessoas más. A problemática é que as más, entre aspas, más, né? Vou tirar as más. As pessoas ignorantes, elas gritam mais, elas falam mais, e nós, muitas das vezes, não conseguimos, emudecemos, não trabalhamos, né? Então, o lento vai pela minha visão. Se a minha visão for física, é lento. Mas se o meu olhar for espiritual, eu acredito que nós já tivemos. Eu não lembro, não sei se a Bárbara vai lembrar, mas parece que André Luiz que diz assim, essa agora é a nossa melhor reencarnação. Tu imagina como nós éramos há muito tempo atrás. Então, para finalizar, o olhar é físico ou é espiritual? Porque hoje você está muito melhor do que há 200, 300, 400 anos. Fique à vontade, Bárbara. Não, eu acho que você falou, né, coisas importantes, com certeza. Eu havia anotado aqui, Simone, por coincidência, coincidências não existem, né? Veja bem, um texto do Céu e Inferno, né, de Allan Kardec, está no capítulo 5, item 9. E a publicação é de 1865. Então tem pouco tempo, né? Se a gente pensar na escala do tempo cronológico, tem bastante tempo. E nessa época já estava escrito assim: a Terra está sofrendo uma crise e crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. O verbo que ele usa naquela época é a Terra está. Então, a regeneração, ela não acontece com datas, né? Como eu disse no decorrer aqui da live, não é algo linear que tem uma ascendência tão certinha, porque depende do quanto nós estamos dispostos a vivenciar esse momento de regeneração. O quanto de energia nós estamos depositando na própria vida, o quanto do evangelho nós queremos incorporar, né? Nós queremos trazer para a prática, como nós estamos nos movimentando, porque não vai ter uma data, olha, agora é o final da regeneração, fulano vai para cá. Não, né? A linguagem do evangelho, ela é figurada, né? Alegórica, porque, na verdade, a regeneração é uma regeneração íntima. A reflexão que eu acho pertinente é: será que eu estou tendo urgência para me regenerar? Né? Porque se eu deposito minha confiança em Jesus, se eu incorporo esse roteiro divino, que é o roteiro do Evangelho, e se eu estou agindo dentro da lei divina, eu não tenho que temer,
nem mesmo o tempo, né? O tempo, para mim, pode ser um aliado muito valoroso. Se nós pensarmos em tempo, cada instante, cada minuto de vida é uma dádiva, né? Nós podemos fazer tanta coisa com o instante, tanta coisa com o minuto, né? As nossas 24 horas, né, podem ser tão produtivas. Então, é um processo que tem que ser um processo sólido, né? E a pedagogia divina nos dá oportunidades, né? Tem uma dinâmica para a vida. Então, nos dá oportunidades para a gente vivenciar de uma maneira mais sólida esse processo. Ok. Tá certo. Então, já encaminhando para o nosso encerramento, vamos ver se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Ainda temos 10 minutos, mas é isso, Bárbara. O Evangelho, para nós, o Jorge Elahá, ele fez uma palestra para nós, aqui pelo 7º Conselho Espírita aqui de Belém, falando sobre os trabalhadores da vinha. E nós somos esses trabalhadores, muitas das vezes, que reclamamos demais e trabalhamos de menos. Esse trabalho, que é esse trabalho, como você mesmo disse, será que eu estou nessa ânsia mesmo, né, de fazer esse progresso que a Simone colocou? Ou será que eu ainda estou na expectativa, né, eu conto uma história, eu não lembro muito quem foi, mas conta-se uma história que certa feita um velhinho o velhinho passou a vida toda dele em desarmonia com as leis de Deus. Só vivia em locais e ambientes desregrados. E lá, então, ele estava já para desencarnar. E chamaram o padre. E nesse momento que o padre chega e começa a fazer a extrema-unção, e pergunta, faz lá a oração, e pergunta, então, ao senhorzinho já, senhor excomunga o diabo? E ele ficou calado. Aí mudou a pergunta, você aceita Jesus? E o velhinho ficou calado. E ficou nisso por uns 10 minutos. A família toda ao redor da mesa, da cama, olha, e o padre diz, eu vou fazer o seguinte, vocês conversam um pouco com ele, que eu vou lá fora fazer uma meditação, e na volta, então, a gente termina o trabalho. Então, o padre saiu. E as filhas, então, ficaram ao redor da cama, pegaram na mão, ô, paizinho, o que está acontecendo com o senhor? Por que você não fala, a fala do padre, dizendo que aceita Jesus? E o velhinho já nas últimas disse, minha filha, eu não sei o que é que eu vou encontrar do outro lado. Vai que eu renegue um e o que me espera é o outro. Então é mais ou menos isso. Será que nós estamos com medo de aceitar isso, essas verdades? A necessidade do progresso na intimidade? Né? Como é que a gente vai entender isso? Como você mesmo disse, esse processo ele vai ser o quanto eu me dou a ele. Pode ser lento e pode ser um pouco mais acelerado. E isso aconteceu numa reencarnação. Vejamos Paulo, né? Paulo ele fez um esforço muito grande. Mas entendamos isso, porque, olha só, não é que Paulo fosse transgressor da lei. Ele entendia a lei segundo Moisés. Mas, daquele dia lá na estrada de Damasco, em que ele é convidado por Jesus, houve uma modificação dentro dele. E ele, então, disse, eu aceito. O que queres que eu faça, Senhor? Né? Olha essa pergunta. O que queres que eu faça? Aí eu sempre digo isso. Será que nós já caímos do camelo? Porque ele caiu lá, o Paulo caiu do camelo, né? Lá está escrito cavalo. Mas caiu do cavalo ou camelo, tanto faz. Mas será que eu já caí do cavalo? Será que eu já caí do cavalo?
que é o cair do cavalo? Cair em mim, né? Será que eu já cheguei lá no fundo e olhei realmente para cima, como Paulo olhou e disse, o que tu queres de mim? Né? Tem mais uma colocação aqui, ó. Mas penso que no coletivo evoluímos pouco desde que Jesus veio aqui. Bárbara, você quer comentar essa fala? Temos 5 minutos. Comento. Bom, se a gente for analisar a história, né, da humanidade, a gente vê que nós evoluímos um pouco, né? É claro que nós estamos aquém da proposta, né, que seria avançar um pouco mais rápido, sem pressa, mas consolidando mais as virtudes, que são virtudes que, né, dão suporte, que fazem parte da temática do espírito imortal. Então, como coletividade, nós evoluímos. Na época de Jesus, nós fazíamos coisas que hoje nós não fazemos mais. Então, teve uma evolução coletiva, com certeza. Mas muitas dificuldades coletivas permanecem, né? O fato de nós estarmos vivendo um momento difícil, coletivo, não quer dizer que todos nós estamos no mesmo nível. Quer dizer que nós estamos tendo uma oportunidade de um resgate de pensamentos, de ações, da nossa intimidade como um todo, como um planeta, como uma humanidade, né? Mas nós tivemos uma evolução coletiva, com certeza. Nós evoluímos muito como nação, né? O nosso pensamento para o outro é diferente, né? Hoje nós lutamos para vencer tabus que antigamente a gente não lutava, né? Preconceitos, homofobia, né? A própria violência contra a mulher são bandeiras hoje que nós queremos que avance mais, né? Nessa proposta de ser coletivo. Mas a construção, para ser coletiva, ela tem que ser primeiramente íntima. Nós não vamos conseguir uma sociedade igualitária e melhor se nós não formos uma pessoa melhor. Bom, meus irmãos, já indo para o encerramento, quero agradecer imensamente o aceite do convite, Bárbara. Você foi muito solícita, quero te agradecer aos seus comentários, ao trabalho que você faz aí no Bezerra de Menezes, na área de divulgação da doutrina espírita. Agradecer aos irmãos que se fizeram presentes aqui, a outros que porventura forem assistir, mas eu gostaria das suas considerações finais. Bom, eu que tenho muito que agradecer essa interação, para mim é importantíssima, é um marco, né, para a gente, para mim pessoalmente, e que permaneça, né, que façamos outras. E eu queria finalizar só com essa mensagem de que a gente não desista dos nossos sonhos, não desista, né, de estudar o Evangelho, não desista de tentar compreender Jesus, de depositar nossa fé nesse irmão maior, né? Porque cada vez mais nós vamos ter a certeza de que o que nós estamos vivendo hoje é o que nós temos que viver e que possamos viver de maneira, né, honesta conosco, né? Não corrupta, mas assumindo as nossas dificuldades e sendo de fato protagonistas da nossa própria existência, não colocando a nossa felicidade nas mãos de terceiros, de coisas, né, do outro, mas assumindo as nossas possibilidades, porque Jesus mesmo disse que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, que a nossa fé pode transportar montanhas, que nós somos luzes, que nós somos deuses, somos centelhas divinas, então a nossa potencialidade ela é muito grande, que possamos voltar cada vez mais para esse nosso templo interior, arrumar a nossa casa física, né, cuidar do nosso lar, do nosso companheiro, dos nossos filhos nesse momento de distanciamento, mas que possamos primeiramente e principalmente arrumar a nossa casa mental, que possamos ser pessoas melhores, mais íntegras, mais focadas. E finalizar com a frase do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, a fé transporta montanhas. E lá fala o seguinte: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer,
mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Que possamos ter fé e que possamos aumentar a nossa fé a cada dia. Que assim seja, que assim seja. Então eu vou fazer... não é um encerramento, porque eu trabalho com Cristo, nunca encerra, né? Eu vou fazer o agradecimento com uma poesia do livro Parnaso Além Túmulo, pelo Espírito João de Deus, que fala sobre a oração. E isso já vai ser, então, a nossa prece de agradecimento. Mais uma vez, agradeço a todos que estiveram presentes, nos ajudando nesse trabalho. Oração. Vós que sois a mãe bondosa de todos os desvalidos, deste vale de gemidos, mãe piedosa, sublime estrela que brilha no céu da paz, da bonança, do céu de toda a esperança, maravilha, Maria, consolação, dos pobres e dos desgraçados, dos corações desolados na aflição. Compadecei-vos, Senhora, de tão grande sofrimento deste mundo de tormentos que apavora. Livrai-nos do abismo tredo, dos males, dos amargores. Protegei os pecadores no degredo. Estendei o vosso manto de bondade e de ternura sobre tanta desventura, tanto pranto. Concedei-nos vosso amor, a vossa misericórdia. Dai a paz a toda discórdia, trégua à dor. Vós que sois mãe carinhosa dos fracos, dos oprimidos, deste vale de gemidos, ó mãe bondosa. E que assim seja.